Já imaginou acordar com a brisa do mar, com o cheiro da maresia e a mente cheia de perguntas sobre o futuro? Vila Velha, essa joia do Espírito Santo. Só que uma coisa é você ser turista, outra coisa é morar. Será que vale a pena mudar para Vila Velha? Será que ela é segura e tem boas oportunidades, seja no emprego, educação ou coisas que influenciam a qualidade de vida? Eu sou o Fê e hoje vamos descobrir tudo sobre Vila Velha no Espírito Santo. Bora pro vídeo. Segundo os dados do censo entre 2010 e 2022, a cidade teve um crescimento populacional impressionante de quase 13%, adicionando mais de 53 mil novos moradores à sua dinâmica urbana. Lembra que nos vídeos que eu sempre falo que, de acordo com os dados oficiais, a média das cidades brasileiras gira em torno de 20 mil habitantes? É como se a Vila Velha tivesse recebido, em 12 anos, 2 cidades e meia. É muita coisa, né? A estimativa é que a cidade já ultrapassa 500 mil habitantes. Impressionante, não é verdade? Mas será que a infraestrutura e o mercado de trabalho acompanham esse fluxo? Prepare-se porque os próximos dados que vamos analisar podem mudar completamente a sua perspectiva sobre o que é viver em Vila Velha. Vamos mergulhar mais a fundo, começando por algo essencial e que impacta diretamente a saúde e o bem-estar, o saneamento básico. E aqui em Vila Velha, ela brilha intensamente. Com uma cobertura de 99% das residências recebendo água encanada, 91% do esgoto é encanado e impressionante 99,3% de coleta de lixo, a cidade demonstra um compromisso forte com a qualidade de vida de seus moradores, conforme os dados robustos do censo demográfico do IBGE de 2022. Só que lembrando que, conforme você pode ver nos gráficos, Vila Velha tem apenas 89% das habitações recebendo o caminhão de lixo na porta. O restante tem que levar o lixo até algum ponto para ser recolhido. Mas de modo geral, Vila Velha bate de frente e ganha de muitas capitais do Brasil, como nós já analisamos várias aqui no canal. Só que, como eu sempre lembro, coleta de esgoto não é a mesma coisa que tratamento. Mas se Vila Velha está mandando bem no saneamento básico, será que o mesmo serve para a saúde? Vamos analisar. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui e guarde isso para a sua vida. A coisa mais importante no investimento em saúde é a atenção básica, a atenção primária. Ela é a porta de entrada para tratamentos, exames e acompanhar a sua saúde. Ela se dá através dos postinhos de saúde. Então, quando o político vier com o papo de que está investindo em hospital, que é extremamente importante, pergunte: e os postinhos de saúde, as UBSs? Sabe por quê? Porque isso é o que vai determinar a sua qualidade da sua saúde. Vila Velha pode estar operando praticamente no limite. Vamos dar uma olhada? Com 32 unidades básicas de saúde, UBSs, espalhadas pelo município, a situação é um pouco mais complexa e revela algumas nuances importantes. Pelo critério mais comum, que sugere uma UBS para cada 18 mil habitantes, quando o postinho não tem o programa de saúde da família, a cidade até que apresenta um superávit, o que à primeira vista parece positivo. No entanto, se olharmos para um critério mais exigente, que recomenda uma UBS para cada 12 mil habitantes, há um déficit considerável de quase 10 unidades, segundo os dados mais recentes do CNES. Isso significa que, embora haja uma boa base de atendimento primário, a expansão da rede ainda é uma necessidade urgente para garantir que todos os moradores tenham acesso adequado e sem longas esperas aos serviços de saúde essenciais, especialmente considerando o crescimento populacional, como nós vimos que a cidade vem experimentando. Com poucos postinhos de saúde, as pessoas ficam mais doentes. Com isso, aumenta a fila nos hospitais, sobrecarrega o atendimento dos profissionais de saúde e todo mundo perde. Como diz aquele ditado, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Essa frase nunca esteve tão certa, não é verdade? Mas e o mercado de trabalho em Vila Velha? Será que ela está bem? Vamos analisar agora. Mas já te adianto que a situação é complexa e tem tudo a ver com a análise que fizemos sobre a capital Vitória. Vamos dar uma olhada.
E o mercado de trabalho? Aqui a realidade é um dos maiores desafios de Vila Velha. A taxa de ocupação na cidade, no último levantamento, foi de apenas 31,5, um número que salta aos olhos por estar muito abaixo da média nacional, que é de 56,6, de acordo com o censo demográfico do IBGE. E lembra que falei que tinha tudo a ver com a análise do vídeo que fiz sobre Vitória? Em uma conversa com um morador no comentário, ele me explicou, lá no vídeo que eu falo sobre Vitória, que muitas cidades como Vila Velha, Cariacica estão em desenvolvimento e acabam absorvendo os trabalhadores da capital Vitória. Isso poderia explicar em partes aquele número alto na taxa de empregabilidade em Vitória. Enquanto a mão de obra de cidades como Vila Velha, por exemplo, não são aproveitadas, o que pode acontecer porque os trabalhadores daquela cidade não suprem as exigências do mercado de trabalho e por isso não são contratados. O que na minha visão faz muito sentido. E isso tem um impacto nos salários pagos na cidade que iremos ver ainda nesse vídeo. Mas antes vamos falar sobre educação. Como será que anda a educação na cidade? E aqui eu vou te dar uma dica. Sempre que você quiser saber sobre uma cidade, coloque na busca do YouTube ou no Google Explora Brasil e o nome da cidade. E se não aparecer, é só pedir nos comentários qual cidade quer que eu analise. Quando falamos em educação, uma maneira de medir a qualidade do ensino no Brasil é através do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indo de 0 a 10. E aqui Vila Velha tem pontos positivos em todos os ciclos do ensino que vai do ensino fundamental ao médio. Ele supera a média brasileira. Óbvio que não é algo muito acima da média, mas é uma nota até considerável, principalmente quando se compara com cidades importantes como capital, como Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eu já fiz análise aqui no canal. E antes de olharmos para a segurança na cidade, lembra que falei que iríamos ver a média salarial na cidade? Vamos olhar agora. Os dados do último relatório do IBGE demonstram que o salário médio em Vila Velha era de R$ 2.401,83, um valor que é mais de 32% menor que a média brasileira. Como você pode ver aí no gráfico que eu coloquei para vocês, Vila Velha é apenas a 19ª cidade com o melhor salário no estado do Espírito Santo e ocupa a posição 2.611 no país de um total de 5.570 cidades. Está praticamente no meio da tabela. Para uma cidade que recebeu tantos novos moradores e por ser uma cidade importante, é algo muito preocupante. Então, se você busca emprego, tem que ficar ligado e pesquisar bem a área que você quer. E agora vamos falar sobre violência e segurança. Segurança é um fator fundamental nas nossas vidas, e sempre vale a pena investir em câmeras de segurança de qualidade por preço justo. Vou deixar o link para a Amazon no comentário fixado para você adquirir. A cidade de Vila Velha, ela é bela. No entanto, a segurança é um ponto de atenção que não pode ser ignorado. A taxa de homicídios estimados para Vila Velha no último relatório foi de 27,1 por 100 mil habitantes. Esse número, embora ligeiramente abaixo da taxa do estado do Espírito Santo, que foi de 27,9, está acima da média nacional estimada de 23, conforme dados do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com 135 homicídios registrados em um único ano, a segurança é sem dúvida um desafio significativo que a cidade precisa enfrentar. Isso pode ser um reflexo da baixa taxa de emprego e salários baixos, somado ao crescimento dos últimos anos, ou simplesmente falta um investimento no município. Fê, vale a pena morar em Vila Velha? A resposta, como você pode ver, é complexa e cheia de nuances. É uma cidade em crescimento acelerado, com um litoral deslumbrante, índices de saneamento que são referências, o que torna atraente para muitas famílias. Mas, por outro lado, enfrenta desafios importantes no mercado de trabalho, com salários que ficam abaixo da média nacional, além de uma taxa de homicídios que exige atenção. Isso depende muito do que você procura. Se você já tem onde morar, trabalhar, se aposentar ou trabalha de home office, tudo isso deve ser analisado.
Se você quer saber mais sobre outras cidades que eu já analisei aqui no canal, vou deixar essa playlist aqui do lado para você ver. E não esqueça de adquirir a sua câmera no comentário fixado. Te vejo no próximo vídeo.